Olá, dando continuidade ao curso Portos, teremos a aula de número 4. Falaremos tipos de portos e suas classificações. Recapitulando o conteúdo programático, tivemos aulas origem dos portos, formação dos portos, restrições portuárias dos portos e a aula 4, tipos de portos e classificações. A sua aula número 4, tipo de portos e classificações. Tipos de portos e classificações. Os portos podem ser classificados de acordo com a sua infraestrutura, localização e utilização. Portos marítimos, fluviais, estuários e lacustres. Os tipos de portos podem ser classificados por 3 linhas de análise. Entre essas linhas estão quanto à localização, quanto à infraestrutura, quanto à atividade de função. Portos marítimos, costeiros ou litorâneos, esses referem-se aos que estão localizados em contato com o mar e podem ser subdivididos em portos naturais, portos de mar aberto e portos abrigados. Portos lacustres, estes estão localizados em contato com lagos e com mar, através de canais de navegação. Portos hidroviários, estes estão localizados em rios. Os portos internos naturais são os que estão localizados dentro de um território, como baías, angras, estuário. Esses portos apresentam como característica a baixa profundidade de água, sujeito ao assoreamento por, sobretudo, atividade humana. A navegação tende a assentar além da possibilidade de influências de marés. Os portos externos, ou mar aberto, são localizados na costa com direto contato com o mar aberto, ou seja, com as águas desabrigadas. Os portos offshore são aqueles localizados extra-margem, ou seja, não estão diretamente ligados à terra. Exemplo, algumas plataformas da Petrobras de extração de petróleo. Tipos de classificação de portos podemos ter tipos de portos quanto à localização, quanto à infraestrutura, quanto às atividades desempenhadas. E aí a gente pode colocar quanto à sua localização, portos marítimos, portos naturais de mar abertos, esses que são os portos marítimos, portos lacustres, portos hidroviários, portos comerciais já está dentro do enquadramento de quanto à sua infraestrutura, portos industriais, portos turísticos, portos pesqueiros, portos multimodais, funcionais, portos quanto à atividade desempenhada, atividade burocrática, atividade econômica, portos internacionais, regionais e locais, portos industriais, comerciais, liners, hub ou passageiro. Essa classificação mais econômica, que mostra justamente a importância da operação do porto. Então, sempre o porto ele vai ser classificado de acordo com o tipo da operação que ele está atendendo essa divisão. Então, se você tem um tipo de portos marítimos, ele vai estar ligado à operação dentro de uma operação de container convencional. Então, tem portos hidroviários, portos comerciais, que vai depender de acordo com a sua região. Então, o porto ele é classificado muitas vezes se ele está, exemplo, se ele está num polo industrial. Então, teoricamente, são cargas que vão vir para atender a indústria. Se o porto ele está numa região turística, ele vai atender a navios de passageiro. Então, termina sendo considerado um porto de passageiro. Então, a consideração, o tipo dos portos, ele é classificado também conforme a questão daquela região, daquela localidade. Então, vocês vão ver muitas vezes portos dentro da cidade sendo terminal de passageiro ou operando em terminais
que tem indústria ao lado, termina sendo um porto industrial. Mesma coisa são os navios de rios, são portos que operam navios e hidrovias. E nessa sequência a gente tem essas classificações, que vamos detalhar de uma forma melhor. Conceitos. Portos marítimos, quanto à localização, são aqueles aptos a receber linhas de navegação oceânica, tanto em navegação de longo curso internacionais, como em navegação de cabotagem doméstica. A navegação de longo curso são entre portos internacionais, Houston, Brasil, Itália, Brasil, portos de Buenos Aires, na Argentina, Suape. Então, são portos internacionais. Então, quando o navio ele sai de um porto estrangeiro e vem para um porto nacional, é uma navegação de longo curso. Quando o navio ele sai de um porto nacional, que seja o Porto de Santos, e vai para um porto internacional, que seja Houston, nos Estados Unidos, é uma navegação internacional, ou seja, uma navegação de longo curso. Quando se trata de navegação de cabotagem, é quando o navio sai do Porto de Santos, vai até o Porto de Manaus, vai até o Porto de Salvador, vai até o Porto de Suape, vai até o Porto de Recife, vai até o Porto de Santos. Então, essa navegação entre portos nacionais é considerada de navegação de cabotagem. Então, temos dois tipos de navegação: navegação de cabotagem e navegação de longo curso. Dando continuidade, são aqueles aptos a receber linhas de navegação oceânica, tanto em navegação de longo curso internacional como navegação de cabotagem, a doméstica, independente da sua localização geográfica. Um porto é uma área abrigada das ondas e correntes localizada à beira de um oceano, mar, lago ou rio, destinada a atracamento de barcos e navios. Mais informações sobre portos. Portos marítimos costumam conter docas para a estância dos barcos, cais para permitir que amarre, armazém para que as mercadorias e importante sistema de sinalização para facilitar as entradas e saídas do porto. E aí, tipos de portos, né? Você vê aqui um porto, né? É um porto marítimo, né? Ele está dentro da cidade, ele opera a maioria dos containeiros, outros tipos de cargas. Ele está em contato direto com o oceano. Aqui são tipos de portos lacustres. São aqueles que recebem embarcação de linha dentro de lago, em reservatório restrito, sem comunicação com outras bacias. Aqui são portos hidroviários, fluviais. Quanto à localização, são aqueles que recebem linhas de navegação oriundas e destinadas de outros portos dentro da mesma região hidrográfica e com a comunicação por águas interiores. Então, esses portos, a maioria a gente vê na região de Belém, Manaus. Também tem outros portos também no sul do país que tem essa navegação entre rios. E aqui a gente tem portos estuários, né? São aqueles que recebem linha de navegação oriunda destinada a outros portos dentro da mesma região hidrográfica ou com comunicação por águas interiores. Então, muitas vezes esses portos estuários são portos que estão ali chamados ribeirinhos, próximo de uma região grande, de um porto grande, mas tem um braço que encosta algumas águas que tem contato com as águas do oceano, mas bem pouca, mas alguns outros têm com rios e se torna aquele estuáriozinho que movimenta embarcações menores, que atende aquela região. Então existe esse tipo de portos também. São portos muitos na região que tem no norte do Brasil e outros portos também na região do sul. Aqui a gente também mostra um pouco, né, você vê que tem aqui a imagem do Porto do Recife, onde ele tem aqui contato com a água do oceano, contato com a água do rio e tem como fosse aqui um lamaçal, vamos dizer assim. Isso aqui é um estuário. Então aqui pode ter embarcações menores, né? E aí pode atender, se for uma região que precise, a natureza aqui está oferecendo uma condição de ter um porto
estuário. Aqui também à nossa direita tem contato com o oceano, mas tem um braçozinho aqui, um canalzinho que se junta a alguma sobra de água de um rio e vai criando esse estuáriozinho que pode ser um porto de embarcações menores, de pesqueiro que consegue fazer a travessia. Então, se a gente olhar uma cidade grande como um Porto de Santos, um Porto de Suape, um Porto de Recife, um Porto de Pecém, que muitas vezes está atendendo toda a região, vai ter alguma região que não tem esse porto grande, mas tem um reservatório, um estuáriozinho que pode movimentar a carga. Então, a importância de a gente entender isso, que pode ser movimentada mercadorias. Pode se tornar um porto, por que não? A economia, ela é gerada através da negociação de mercadoria. E se tiver uma região que tem uma fazenda, que tem uma granja, que tem uma indústria, que no porto não é próximo, não tem estrada, e por que não surgiu um estuário, né? Conforme a própria natureza ela se responsabiliza em fazer, consegue fazer um porto estuário e dependendo da necessidade da região, pode se movimentar mercadoria e fazer embarque e desembarque em navios, né? Cargas em navios. Tipos de portos e classificações, a gente tem aqui portos marítimos situados em oceanos e mares quanto à localização, portos fluviais situados em rios quanto à localização, portos de estuário lacustre situados em estuário e lagos quanto à localização. Então sempre esses portos eles vão ser considerados marítimos, fluviais quanto à localização. Vai depender onde é que ele está localizado. Então a localização vai determinar se ele vai ser um porto marítimo, fluvial, estuário. E ele tem a mesma função. Vai embarcar mercadoria, descarregar, vai operar navios. Ele vai ter a mesma função de porto. Mas vai depender a classificação dele baseado no quê? Na localização. Se ele estiver ligado a oceanos e mares, ele vai ser um porto marítimo. Se ele estiver ligado em rios, ele vai ser um porto fluvial. Se ele estiver situado em regiões de lagos e estuário, vai ser um porto estuário e lacustre. Okay? Portos comerciais, relacionados em movimentação de cargas entre modal, marítimo e rodoviário, quanto à sua infraestrutura. Então, o porto ele se torna comercial baseado na sua infraestrutura. Então, quanto mais infraestrutura ele tiver, mais comercial ele se torna. Então, se tem um porto que só opera container, opera outro tipo de commodity, açúcar, ferro, trigo, então é um porto comercial. Se ele opera um determinado tipo de produto, ele é um porto específico. Portos comerciais relacionados em movimentação de cargas e modal, marítimo, rodoviário, quanto à sua infraestrutura. As suas condições de porto comercial está vinculada à movimentação de carga pelo modal marítimo e terrestre. Portos industriais relacionados pela capacidade de movimentação de carga para a indústria. Então, se tem um porto que ele está atendendo diretamente às indústrias, ele é um porto industrial. Então, só vai vir carga de indústria para esse porto. Então, os navios vão ser focados em uma siderurgia, aço, chapa, vergalhão, entre outros commodities que a indústria recebe para fazer a sua produção. Portos turísticos, né, relacionados à capacidade de movimentação de passageiro e cargas originárias de outros portos, né, quanto à sua infraestrutura. Então, muitas vezes você vai ver porto que ele está dentro de uma cidade, ele só pode receber navios de um porto para turismo. Então, tem muitos portos assim, que é exclusivamente portos turísticos. Outros conceitos, portos pesqueiros relacionados pela capacidade de movimentação de pescado derivado de outros produtos. Então, vai ter portos que movimentam muito peixe, muito produto de pescado, então se torna um porto pesqueiro. Portos multifuncionais relacionados pela capacidade de movimentação variada de cargas e passageiros, quanto à sua infraestrutura. Portos internacionais,
Atividade burocrática. Então, o porto, quando ele tem uma movimentação de muito navio internacional, ele se torna um porto de atividade burocrática. Quando ele tem um porto regional, ele tem uma atividade também burocrática. Então, questões regionais, localidade, então vai depender muito da classificação dele. Então, abrange essa questão por causa dos tributos, por causa da atuação da Receita Federal, da fiscalização. Atividades econômicas também é um porto industrial econômico, porque para aquela região esse porto ele atende a economia. Portos comerciais, atividade econômica também ele pode ser classificado. Portos liners, atividades econômicas, são navios regulares que vai atender, ou seja, ele vai ter um giro de economia nessa região. Portos hub, atividade econômica, ou seja, o porto, um navio, ele vem para atender aquela região específica. Então vai ter um concentrador de cargas nesse porto, então vai vir muitos navios. Então quando começa a vir muitos navios para atender um hub, começa a gerar a questão atividade econômica. Então tem um porto que ele vai ser o hub de outros navios. Navios maiores, descarrega, não consegue muitas vezes ficar muito tempo no porto, então ele descarrega, segue viagem e vem outro navio menor e recebe essa carga. Então isso é chamado porto hub. Portos passageiro, atividade econômica, que está trazendo turista, e na cidade está tendo movimentação de moeda, enfim. Aqui são tipos de navegação, como tinha falado, cabotagem de longo curso. Aqui tem a navegação interior, fluvial e lacustre. Então esses três tipos de navegação. Aqui alguns tipos de classificações, né? Portos fluviais, a gente tem esses portos todos no Brasil. Então é uma classificação de muitos portos fluviais. Aqui tem Cruzeiro do Sul, Porto do Acre, Corumbá, e aí vai. Aqui tem outro tipo de classificação de portos podemos ser organizados, como Porto de Suá, Porto de Ibituba, Porto de Cabedelo, Porto de São Sebastião. Aqui são portos com as suas classificações, como Porto Público, Porto de Santos, Porto de Itaqui, Porto de Rio de Janeiro, Porto de Vitória. Então são portos de Salvador que são gerenciados pelo governo brasileiro. E aqui encerramos a nossa aula de número 4. Até a próxima!